Ele entrou no restaurante como se fosse dono do mundo, cercado de seguranças e ostentando um terno caro que parecia ter saído direto de uma passarela em Milão. Sentou-se com ar de superioridade, tirou os óculos escuros lentamente e olhou ao redor como se nada ali estivesse à sua altura. Quando a garçonete se aproximou para atendê-lo, ele lançou um sorriso debochado, cochichando algo em árabe com seu acompanhante. Era uma frase carregada de desdém, como se ela fosse invisível, ou pior, burra demais para entender. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher de olhar sereno e postura simples tinha uma história muito mais rica do que ele poderia imaginar. Com um sorriso tranquilo, ela anotou o pedido, agradeceu com educação e se afastou. A arrogância dele aumentou, fazendo piadas ainda mais ofensivas na língua que julgava ser um escudo para sua grosseria. Era evidente que ele se divertia humilhando quem, na sua visão distorcida, estava abaixo dele. Segundos depois, ao voltar com a bandeja, ela se aproximou calmamente, colocou os pratos sobre a mesa e então o surpreendeu com uma resposta em árabe perfeito, não apenas com domínio linguístico, mas com elegância e ironia. O bilionário ficou paralisado, seus olhos arregalados denunciando o choque. A garçonete, por sua vez, manteve-se firme, com um sorriso que misturava altivez e justiça. Aquela era sua forma de mostrar que respeito não se compra com dinheiro, e arrogância não é sinal de superioridade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O bilionário, pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. E todos ao redor, inclusive os outros clientes, testemunharam não apenas a elegância com que ela se impôs, mas a forma sutil e poderosa com que quebrou o preconceito com inteligência. Foi um momento que ninguém ali esqueceu. Nem mesmo ele. Era uma tarde abafada de sexta-feira quando ele entrou no restaurante, um desses lugares discretos e refinados escondidos numa rua charmosa do centro. As paredes de tijolos aparentes e o som suave do piano ao fundo davam ao ambiente uma atmosfera quase romântica. Mas a chegada dele quebrou o clima com um ar de ostentação exagerada. Um carro importado parou na porta, e ele saiu com passos largos, usando um relógio que valia mais do que muitos carros estacionados ali. Os seguranças ficaram do lado de fora, atentos, como se estivessem protegendo um chefe de estado. Ele escolheu a melhor mesa, próxima à janela, e sentou-se de forma expansiva, como se quisesse ocupar o restaurante inteiro com sua presença. Tirou o celular do bolso, falou algo em árabe com alguém no viva-voz, riu alto e desligou. Ao notar a aproximação da garçonete, ele ergueu o olhar e esboçou um sorriso cínico, como se ela fosse apenas mais uma peça descartável em seu mundo de luxo. A jovem, serena, cumprimentou-o com gentileza, sem demonstrar nenhum incômodo com o tom superior do cliente. Pegou seu caderninho e se preparou para anotar. Ao lado dele, um amigo ou talvez sócio, igualmente elegante, murmurou uma frase em árabe que parecia ter o objetivo de fazer graça. O bilionário respondeu na mesma língua, olhando diretamente para a garçonete, e soltou uma gargalhada abafada. O conteúdo era ofensivo, ainda que ele disfarçasse com aquele ar de falsa simpatia. Achava que a barreira do idioma o protegeria das consequências. Mas os olhos da moça, atentos e profundos, piscaram rapidamente, como quem registra algo que não deveria ter sido dito. Ainda assim, ela manteve o profissionalismo, anotou o pedido e se afastou sem uma palavra. Na cozinha, ela não comentou nada. Entregou o pedido como fazia com todos, embora estivesse com o coração acelerado. Por fora, era calma. Por dentro, sentia o sangue ferver com a lembrança das palavras que ouvirá, frases que nenhuma mulher deveria escutar, muito menos vinda de um estranho arrogante. Mas ela não era de confrontos diretos. Preferia o caminho da sutileza, do impacto que vem quando ninguém espera. E nesse jogo, ela tinha uma carta escondida. Uma que ele jamais imaginaria. Enquanto esperava o pedido ficar pronto, ela se lembrou de sua infância no exterior, dos anos vividos em um país onde o árabe era falado em casa, nas ruas e na escola. Filha de mãe brasileira e pai libanês, aprendeu o idioma antes mesmo de saber escrever. Cresceu entre culturas, absorvendo sotaques, costumes e palavras. Quando voltou ao Brasil, deixou para trás essa parte da identidade, raramente usando a língua, até aquele momento. Ali, de avental e bloquinho na mão, ela se deu conta de que aquele insulto poderia se transformar numa lição. O bilionário parecia cada vez mais confortável, como se o mundo ao redor servisse apenas para enfeitar sua presença. Fazia anotações em seu notebook, conversava no celular, dava ordens em voz alta. De vez em quando, olhava ao redor e sorria,
satisfeito por estar sendo notado. Ele era o tipo de homem que se alimentava do olhar alheio, que gostava de se sentir admirado. Mas não percebia que, naquele restaurante, a admiração estava se transformando em desconforto. E a garçonete, silenciosa, aguardava sua deixa para agir. Quando o prato ficou pronto, ela respirou fundo e pegou a bandeja com mãos firmes. Sentia um frio na barriga, não de medo, mas de antecipação. Caminhou com passos elegantes até a mesa dele, sem desviar o olhar. Os olhos dele brilharam ao vê-la se aproximar, e o amigo ao lado já preparava outra piada. Ela colocou os pratos sobre a mesa, ajeitou os talheres, e então, olhou direto para ele e falou, em árabe, com uma fluência que o fez congelar na cadeira. Mas ainda não era o bastante. A resposta viria com precisão cirúrgica. Ele levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. A expressão dele mudou do deboche para a confusão, e logo depois, para o constrangimento absoluto. A garçonete, com um leve sorriso nos lábios, continuou falando, em árabe, mas com uma entonação calma, irônica e perfeitamente clara. Ela estava devolvendo, com classe e inteligência, tudo aquilo que ele havia jogado contra ela. E sem levantar a voz, sem perder a postura, conseguiu algo raro: fazer um homem poderoso se sentir pequeno. As palavras dela pairaram no ar como perfume forte, elegantes, mas impossíveis de ignorar. Ele piscou algumas vezes, como se duvidasse do que acabará de ouvir. O amigo, que até então mantinha um sorriso presunçoso, passou a mão pelo queixo, visivelmente desconcertado. A garçonete permanecia ali, de pé, olhando firme, porém com leveza. Era como se tivesse preparado aquele momento durante anos, e agora executasse com precisão. Não havia raiva em seu tom, apenas um recado claro. Não se tratava de vingança, mas de dignidade. As mesas ao redor ficaram em silêncio. Alguns clientes tentavam disfarçar a atenção, mas estavam claramente atentos ao que acontecia. Um garçom mais velho, que conhecia bem a moça, observava com um misto de orgulho e surpresa. O gerente, sem saber ao certo o que estava sendo dito, deu um passo para frente, mas parou ao perceber que tudo estava sob controle. O bilionário, pela primeira vez, parecia vulnerável. As palavras dela não foram ofensivas, mas expuseram sua arrogância com delicadeza cruel. Ela falou sobre respeito, sobre empatia, e principalmente sobre o erro de subestimar alguém apenas por sua aparência ou profissão. Lembrou, em árabe fluente, que ser bilionário não o tornava melhor, e que inteligência e cultura não se medem pela conta bancária. Suas frases vinham carregadas de um charme provocante, como: quem seduz com o próprio brilho. Cada sílaba era um espelho diante do ego inflado dele. E, aos poucos, a postura do homem foi mudando. Do riso fácil, passou ao silêncio desconcertado. Ela finalizou com um leve aceno de cabeça, se virou com elegância e voltou ao balcão como se nada tivesse acontecido. O salão ficou em silêncio por mais alguns segundos, até que os ruídos de talheres e conversas retomaram aos poucos. Mas nada ali era mais como antes. O bilionário agora estava quieto, olhos fixos no prato, mãos trêmulas. O amigo tentou puxar conversa, mas recebeu um olhar cortante. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia o gosto amargo de não ter o controle da situação. Mas o coração ainda pulsava forte. Não por medo, mas por alívio. Ela não havia planejado aquilo, mas também não evitou. Sabia que aquele momento definiria como ela se enxergava dali em diante. Era mais do que responder a uma grosseria, era afirmar a própria voz, lembrar de suas raízes e provar que a humildade é uma escolha, não uma fraqueza. E, no fundo, ela sabia, ele jamais esqueceria aquele encontro. Tinha certeza de que, por trás do choque, havia admiração. Pouco tempo depois, o gerente a chamou discretamente. Disse que o cliente gostaria de falar com ela, mas ela hesitou. Não gostava de prolongar aquilo, não queria transformar em espetáculo. Ainda assim, respirou fundo e foi até a mesa. Quando chegou, ele estava de pé. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam baixos, quase tímidos. Ele a cumprimentou em português e disse poucas palavras. Obrigado por me lembrar que ainda tenho muito o que aprender. Ela apenas sorriu. E foi embora. O bilionário ficou ali por mais alguns minutos, pensativo, olhando para fora da janela como se enxergasse pela primeira vez além do próprio reflexo. O amigo tentou distraí-lo, mas ele já não ouvia. Na mente dele,
A imagem daquela garçonete elegante, segura e inteligente martelava sem parar. Pela primeira vez, alguém o havia confrontado sem gritar, sem perder a classe, e isso o desarmou por completo. Ele não sabia o nome dela, mas já estava decidido, queria vê-la de novo. Nem que fosse apenas para ouvir mais uma vez sua voz firme e doce falando em árabe. Do lado de fora, a tarde começava a esfriar. O céu tomava tons alaranjados, e uma leve brisa balançava as folhas das árvores da calçada. Ela caminhava em direção ao ponto de ônibus, com o avental dobrado debaixo do braço, e um sorriso sereno no rosto. Sabia que algo havia mudado. Não apenas nele, mas nela também. Era como se, depois de anos escondendo sua essência, finalmente tivesse reencontrado uma parte de si. E mesmo sem saber, estava prestes a ser parte de uma história que ainda tinha muito a acontecer. No dia seguinte, ela chegou ao restaurante como de costume, acreditando que tudo havia ficado no passado. Vestia o mesmo uniforme simples, prendeu o cabelo num coque apressado e começou seu turno com a serenidade de sempre. Os colegas a cumprimentaram com olhares cúmplices, como quem reconhece a coragem de alguém que fez o que muitos gostariam. Não era heroína, nem queria ser. Apenas se sentia em paz. Afinal, havia dito o que precisava ser dito, e com dignidade. Pouco depois das 3 da tarde, quando o movimento costumava cair, o gerente se aproximou com um envelope em mãos. Disse que alguém havia deixado para ela naquela manhã, junto com um cartão de visitas. Ela franziu a testa, surpresa, e o coração disparou antes mesmo de abrir. O papel tinha textura cara, e o nome impresso em letras douradas revelava que era ele, o bilionário da véspera. No verso, uma frase escrita à mão em letra firme: gostaria de conversar novamente, sem máscaras desta vez. Dentro do envelope havia um convite para um jantar em um restaurante elegante, em outro bairro, acompanhado de um bilhete curto. Ele pedia desculpas mais uma vez, mas de forma mais pessoal. Dizia querer conhecê-la de verdade, sem arrogância, sem mal-entendidos. Ela hesitou. Sentiu o peso da curiosidade, mas também o medo de estar sendo envolvida num jogo que não compreendia bem. Ainda assim, algo na sinceridade das palavras mexeu com ela. Não era comum ver um homem daquele nível admitir falhas, muito menos 2 vezes. No fim do expediente, sentada no ônibus, ela olhava o convite como se fosse um pedaço de outra vida. Pensou em recusar, em ignorar, em seguir com sua rotina simples e segura. Mas a inquietação não a deixava. Não era vaidade, tampouco desejo de luxo. Era algo mais profundo, uma vontade de entender o que havia por trás daquele olhar que, por um segundo, demonstrou humildade. Será que era possível que um homem como ele realmente estivesse disposto a ouvir? Ou seria apenas mais uma forma de dominação disfarçada? Na noite marcada, ela se arrumou com o que tinha. Um vestido discreto, mas que realçava sua elegância natural. O cabelo solto, levemente ondulado, e um perfume suave. Nada chamativo, mas suficientemente marcante. Chegou ao local com antecedência, sentindo o coração acelerar. Quando entrou no salão, ele já esperava, em pé, sorrindo de um jeito que ela ainda não havia visto. Genuíno, quase tímido. Sem segurança, sem telefone na mão. Apenas ele, em silêncio, esperando por ela. A conversa começou tensa, com frases curtas e silêncios longos. Mas aos poucos, ele foi se abrindo. Contou sobre a infância difícil, os anos de luta para chegar onde estava, e como o sucesso o havia endurecido. Disse que estava cansado de relações rasas, cercado de bajuladores e interesses. Admitiu que, ao vê-la reagir daquela forma, sentiu algo que não sentia há muito tempo: respeito verdadeiro. Ela ouviu tudo com atenção, mas sem se deixar levar. Ainda observava, ainda testava os limites daquele novo homem diante dela. Ela também falou. Contou sua origem, as viagens com o pai, os anos morando fora, e o retorno ao Brasil depois da separação dos pais. Falou do amor pela língua árabe, que por muito tempo guardou apenas para si, com receio de parecer deslocada. Contou que trabalhar como garçonete era sua escolha por enquanto, mas que ainda tinha sonhos grandes. Ele ouviu com olhos atentos, e pela primeira vez, não interrompeu. Parecia encantado, não apenas pela beleza dela, mas pela força tranquila que ela exalava. Quando o jantar terminou, ele a acompanhou até o carro dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Não houve promessas, nem tentativas de aproximação física. Apenas um agradecimento sincero:
olhos nos olhos. Ela entrou no carro com o coração leve, sem saber exatamente o que aquilo significava, mas com a sensação de que algo novo havia começado. E, pela primeira vez, não se sentiu pequena diante dele. Pelo contrário, era como se, naquele encontro improvável, os dois tivessem se equilibrado no mesmo nível. Nos dias que seguiram ao jantar, ela voltou à sua rotina com uma leveza nova no peito. Aquele encontro não havia mudado sua vida de forma prática, mas provocara um abalo silencioso em seus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vista por alguém que vinha de um universo tão distante do seu. Ainda assim, não criou expectativas. Sabia que homens como ele viviam cercados de distrações, e que aquilo podia ter sido apenas um impulso momentâneo. Mas, no fundo, algo lhe dizia que não seria o fim. E não foi. No final daquela semana, ele apareceu novamente no restaurante, sozinho, sem seguranças, sem pressa. Sentou-se na mesma mesa de antes, mas desta vez o olhar era outro. Quando ela se aproximou, ele a cumprimentou com respeito, e pediu apenas um café. Disse que não estava ali por luxo, mas porque sentia falta da conversa, do jeito sereno com que ela olhava o mundo. E, pela primeira vez, ela sorriu sem reservas. Algo entre os dois havia mudado. Uma ponte havia sido construída, invisível, mas firme. As visitas se tornaram frequentes, sempre discretas. Ela mantinha a postura profissional, mas os olhos denunciavam o encanto que crescia em silêncio. Ele, por sua vez, se desarmava a cada encontro, revelando um homem que poucos conheciam. Um dia, trouxe um livro em árabe antigo e pediu que ela lesse em voz alta. Ficou fascinado com a sonoridade das palavras, com a forma como ela se conectava com aquele idioma ancestral. Era como se, ouvindo-a, ele tocasse algo que nunca teve acesso antes. Certa tarde, ele a convidou para visitar um projeto social que apoiava numa comunidade carente. Queria que ela visse o outro lado de sua vida, aquele que não saía nas revistas, que ninguém comentava. Ela foi, ainda desconfiada, mas saiu de lá comovida. Viu crianças sorrindo, oficinas acontecendo, e uma equipe dedicada à transformação silenciosa. Pela primeira vez, enxergou nele algo além do dinheiro, um desejo real de fazer diferença. E aquilo a tocou mais do que qualquer jantar sofisticado poderia. Foi nesse dia que ele segurou sua mão, sem pressa, sem segundas intenções. Apenas um gesto simples, como quem diz, estou aqui. Ela não retirou a mão. Ficaram assim, por longos minutos, sentados num banco de concreto sob a sombra de uma árvore, compartilhando silêncios que diziam mais do que palavras. Não era paixão urgente, nem desejo avassalador. Era algo mais raro, admiração mútua. Um sentimento que nascia devagar, mas que se mostrava sólido, feito de olhares, gestos e respeito. Com o tempo, os dois passaram a se encontrar fora do restaurante, sempre com discrição. Ela impôs limites claros desde o início, e ele os respeitou sem contestar. Não queria ser mais uma na lista dele. E ele, curioso, descobria nela um tipo de mulher que não se impressionava com cifras, mas com atitudes. Começou a mudar. As roupas continuavam caras, mas o tom da voz ficou mais leve. Os sorrisos mais fáceis. Era como se ela tivesse lhe mostrado uma porta que ele nem sabia que existia, e agora não queria mais fechar. Alguns meses depois, numa noite chuvosa, ela o convidou para um jantar em sua casa simples, com toalha de mesa bordada pela mãe e comida feita por ela mesma. Ele chegou encharcado, mas sorrindo. Sentou-se à mesa com humildade, experimentou cada prato como se fosse um banquete. E quando ela falou em árabe, recitando um poema que o pai costumava declamar, ele fechou os olhos e apenas ouviu. Não pediu tradução. Não precisou. Porque naquele momento, entendia cada palavra, mesmo sem compreender o idioma. E foi assim que tudo começou. Uma história improvável, nascida de um erro e transformada em conexão. Não houve final de conto de fadas, nem juras eternas. Apenas dois mundos distintos que aprenderam a conversar na mesma língua, aquela que só os corações atentos conseguem ouvir. E entre cafés, poemas e silêncios partilhados, ela descobriu que até mesmo um bilionário pode aprender a escutar. E ele, que a verdadeira riqueza às vezes se esconde por trás de um simples avental e um olhar firme. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento, e aquele vínculo improvável foi ganhando raízes silenciosas. Já não era mais só ele que a procurava, ela também começou a sentir falta dos silêncios compartilhados,
dos cafés demorados e dos olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Ele continuava sendo um homem poderoso, com compromissos e viagens, mas sempre arrumava tempo para vê-la. Não como quem encaixa um encontro na agenda, mas como quem sente necessidade de estar com alguém que o vê de verdade. Ela, por sua vez, manteve os pés no chão. Não se iludia com promessas, nem se apressava em dar nomes ao que viviam. Mas cada vez que ele aparecia no restaurante com aquele sorriso tímido, sentia algo quente se espalhar pelo peito. Nunca se sentiu propriedade de ninguém, e isso ele parecia entender. Não havia cobranças, só presença. Ele nunca tentou transformá-la, nem moldá-la a algum padrão. Pelo contrário, parecia admirar exatamente o que ela era, com suas verdades simples e sua força silenciosa. Em uma tarde fria de inverno, ele a convidou para conhecer sua casa. Não a mansão onde recebia empresários e políticos, mas uma casa menor, afastada, à beira de um lago. Um refúgio. Lá, entre livros empoeirados, móveis de madeira e uma lareira acesa, ela viu um lado dele que ninguém conhecia. Ele cozinhava mal, mas fazia questão de tentar. Queimou o arroz, mas riu de si mesmo. E ela, sentada à mesa rústica, percebeu que aquela cena, tão improvável, era mais íntima do que qualquer luxo. Eles não dormiram juntos naquela noite, e nem precisavam. O desejo existia, mas era contido por algo maior, respeito e tempo. Dormiram no mesmo sofá, enrolados em um cobertor grosso, ouvindo a chuva cair sobre o telhado de zinco. A cabeça dela apoiada no ombro dele, a respiração sincronizada, os dedos entrelaçados. Naquele silêncio morno, descobriram uma intimidade mais profunda que qualquer contato físico. Era como se os dois estivessem aprendendo, juntos, a reaprender o amor sem pressa, sem medo e sem máscaras. Aos poucos, ele começou a falar dela para pessoas próximas. Não como um troféu, mas com orgulho discreto. Disse que conhecera alguém que o fazia enxergar a vida com outros olhos. Ela resistia, ainda desconfiada do mundo dele. Sabia que nem todos entenderiam. Mas ele não se importava com as opiniões, o importante era o que construíam longe dos holofotes. E ela, percebendo isso, começou a se permitir. Não como quem se entrega, mas como quem caminha lado a lado, com passos firmes e independentes. Os encontros se tornaram menos casuais e mais significativos. Viagens curtas, passeios anônimos, noites em que liam livros em silêncio ou apenas escutavam músicas antigas. Ela apresentou a ele cantores que lembravam sua infância, e ele mostrou fotos de sua juventude, antes do dinheiro, antes da fama. Riam, lembravam, sonhavam. E o desejo, que sempre esteve ali, foi crescendo como uma brasa acesa. Sem pressa, mas constante. Sabiam que uma hora se tocariam mais do que com os olhos, mas nenhum dos dois parecia apressado. E então, numa noite em que o céu parecia costurado de estrelas, aconteceu. Sem fogos de artifício, sem palavras ensaiadas. Apenas um beijo, longo e silencioso, que veio depois de um fico feliz por você estar aqui dito em voz baixa. O toque veio leve, como se os corpos já se conhecessem de outras vidas. E quando ela acordou no dia seguinte, ainda deitada sobre o peito dele, percebeu que havia atravessado um limite, não de corpo, mas de alma. E ele, com os olhos ainda fechados, sorria como quem sonhava acordado. A história deles não se tornou pública. Continuou sendo um segredo bonito guardado entre dois mundos que se encontraram por acaso. Ela seguiu trabalhando no restaurante, e ele, cuidando dos negócios. Mas sempre havia um café à tarde, uma mensagem em árabe deixada num guardanapo, um bilhete discreto com um convite inesperado. Porque mais do que um romance, haviam construído um refúgio. E ali, entre palavras ditas e silêncios partilhados, descobriram que o verdadeiro amor não precisa provar nada a ninguém. Basta ser sentido. Os encontros secretos continuavam, mas com o tempo, o silêncio entre eles começou a carregar um peso diferente. Não era mais aquele silêncio confortável das primeiras vezes, agora havia perguntas não feitas, medos não confessados e desejos contidos demais. Ela começava a se perguntar até quando aquilo seria possível. Viver escondida, nos bastidores da vida dele, sem nome, sem lugar. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais dividido entre o mundo que construíra e o que começava a desejar ao lado dela. Certa tarde, no restaurante, ela notou algo diferente no rosto dele. Chegará mais sério, os olhos cansados, a voz baixa. Tentou disfarçar, mas ela já o conhecia bem demais.
Ao final do café, ele segurou sua mão discretamente e disse: "A imprensa está começando a especular sobre nós." O mundo dela girou por um segundo. Não pelo medo da exposição, mas porque aquilo trazia à tona tudo o que vinha evitando pensar. Ela estava pronta para fazer parte da vida pública dele? E ele, estaria mesmo disposto a enfrentar as consequências? Nos dias seguintes, surgiram pequenas notas em sites de fofoca. Bilionário misterioso é visto com morena em restaurantes simples do centro. Nenhum nome, nenhuma foto nítida. Mas já era o suficiente para despertar a atenção dos curiosos. Os funcionários do restaurante começaram a cochichar mais, os clientes olhavam diferente. Ela tentava agir com naturalidade, mas por dentro algo apertava. Pela primeira vez, o que tinham deixava de ser deles. Começava a ser invadido por olhares e julgamentos. Ele percebeu. E reagiu como sempre reagia diante de qualquer ameaça, tentando resolver com poder. Quis levá-la para longe, propôs uma viagem longa, uma casa nova, um lugar onde ninguém os conhecesse. Mas ela recusou. Não queria ser escondida de novo, só que agora em outro lugar. Queria ser parte da vida dele, não um segredo bem guardado. A conversa terminou sem desentendimentos, mas com um silêncio amargo entre os dois. Pela primeira vez, ela foi embora sem olhar para trás. Os dias seguintes foram de ausência. Nem mensagens, nem visitas. Cada um em seu mundo, tentando entender o que fazer com aquele sentimento tão intenso e ao mesmo tempo tão difícil de encaixar na realidade. Ela sentia falta dele, mas também de si mesma. Tinha medo de se perder num romance que a afastasse de quem era. Ele, por outro lado, sentia-se impotente. Acostumado a resolver tudo com dinheiro, influência e decisões rápidas, agora enfrentava algo que não se resolvia assim: sentimento. Naquela semana, ela voltou a sonhar com o pai. Sonhos em árabe, com vozes que falavam sobre coragem e escolhas. Era como se algo dentro dela a empurrasse para uma decisão. Na manhã de sábado, acordou, vestiu-se com calma, pegou um livro antigo e foi até a casa do lago. Sem avisar, sem esperar nada. Apenas sentia que precisava estar ali. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta, a lareira acesa e ele sentado no chão, com os olhos fixos em uma foto dela. Ao vê-la, levantou devagar. Não sorriu, parecia aliviado. "Não sei como resolver tudo isso", ele disse, com a voz rouca. "Mas sei que não quero continuar sem você." Ela caminhou até ele e se sentou ao lado, colocando o livro sobre a mesa. Era o mesmo que ele pedirá para ela ler tempos atrás. Ela o abriu e começou a recitar um poema. Desta vez, em voz alta, em árabe e depois em português. Era sobre amor e coragem. Sobre não se esconder do que se sente. Ele fechou os olhos e ouviu. Não tentou interromper. Apenas chorou em silêncio. Ali, diante do fogo e das palavras, entenderam algo importante. O que sentiam era maior do que o medo, maior do que o mundo ao redor. Mas para que sobrevivesse, precisaria de escolhas corajosas, de ambos. E foi naquele abraço silencioso, apertado e sem promessas, que os dois decidiram recomeçar. Não do zero, mas de um lugar mais verdadeiro. Onde nem o luxo nem a simplicidade definiriam o amor. Apenas a vontade de caminhar juntos, mesmo que entre mundos diferentes. Após aquela noite na casa do lago, algo entre eles se firmou com mais clareza. Ainda não havia planos definidos, nem decisões definitivas, mas havia um pacto silencioso: não fugiriam mais. Os encontros deixaram de ser escondidos, e embora discretos, agora eram assumidos. Ele começou a frequentar o restaurante durante o dia, não mais nos horários vazios. E ela, mesmo sentindo os olhares, mantinha a postura firme. Já não abaixava os olhos. Já não duvidava tanto do que sentia. Com o tempo, as fotos começaram a circular. Primeiro em blogs menores, depois em revistas de negócios e fofocas. Mistério revelado: bilionário se envolve com garçonete de restaurante no centro. As manchetes vinham carregadas de julgamento, mas também de curiosidade. Ela se tornou assunto. Algumas clientes passaram a ir ao restaurante só para vê-la. Alguns até a admiravam. Mas havia quem torcesse o nariz, quem murmurasse comentários maldosos, quem insinuasse que ela era interesseira. Ela ouvia tudo, mas não se deixava afetar. O gerente do restaurante, que sempre a tratou com respeito, a chamou para conversar. Disse que admirava sua coragem,
mas que a exposição estava afetando o ambiente. Ofereceu uma vaga no escritório, longe do salão, para poupá-la dos comentários. Ela agradeceu, mas recusou. Se eu me esconder agora, estarei dando razão a quem me julga. Preferia enfrentar. E ele, do lado de fora, vendo tudo acontecer, começava a entender a dimensão do que ela estava abrindo mão para estar ao seu lado. Numa noite especial, ele a convidou para um evento beneficente. Não um daqueles jantares frios de gala, mas uma celebração simples que ele patrocinava todo ano em uma escola rural. Ela hesitou, mas aceitou. Vestiu um vestido azul marinho sem brilho, mas de um caimento impecável. Quando chegou com ele, os fotógrafos se voltaram imediatamente. E ele, com naturalidade, segurou sua mão. Não fez discurso. Não a apresentou como se justificasse. Apenas a tratou como o que ela já era: importante. Lá, entre crianças correndo e professores emocionados, ela falou com simplicidade e foi ouvida com atenção. Pela primeira vez, pessoas do mundo dele a viam com outros olhos, não como a garçonete bonita, mas como alguém que tinha presença, inteligência e sensibilidade. Ao final da noite, uma senhora se aproximou dela e disse: "Agora entendi o que ele viu em você." E ela sorriu com os olhos. Não por vaidade, mas por sentir que, enfim, começava a ser vista por quem era de verdade. Mas nem tudo eram flores. Alguns amigos dele o pressionavam. Diziam que ela era um risco à imagem, que o romance poderia afetar negócios, contratos, parcerias. Um deles chegou a dizer: "Você está se apaixonando por uma complicação." E ele respondeu, com calma: "Talvez seja a única coisa verdadeira que já vivi." Sabia que enfrentaria perdas, mas também sabia que ganhará algo raro. Alguém que o via além do sobrenome e das cifras. E isso, naquele ponto da vida, valia mais que qualquer contrato. Ela também enfrentava seus próprios dilemas. A mãe, que morava longe, ligava preocupada. "Tem certeza do que está fazendo?" perguntava. E ela dizia que não tinha. Mas que, pela primeira vez, sentia que estava vivendo com o coração inteiro. Não sabia aonde aquilo ia dar. Mas sabia que valia a pena tentar. Porque havia respeito, desejo, admiração. E isso, para ela, era mais do que amor. Era escolha. Escolher estar, mesmo diante da dúvida. Escolher ficar, mesmo diante do medo. E foi assim que, entre julgamentos, sorrisos, críticas e silêncios, eles seguiram. Não como um casal de capa de revista, mas como dois adultos tentando viver um amor real num mundo onde tudo é aparência. À noite, ainda trocavam bilhetes em árabe. Pequenas frases escondidas em guardanapos, livros ou recados deixados sobre a cama. Era a linguagem secreta dos dois. A forma de lembrar, todos os dias, que antes de tudo, foram dois estranhos que se reconheceram. E isso nenhum escândalo poderia apagar.